Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Melhores Apostas. Meu nome é Léo Guimarães e é claro, ao meu lado está sempre ele, Fernando Keller, que além de repórter no Superlutas, é um entusiasta nas apostas online. E olha só, senhoras e senhores, depois da edição no Brasil do UFC 301, vamos desembarcar em St. Louis para ter o evento protagonizado por Derrick Lewis contra Rodrigo Zé Colmeia Nascimento, na categoria peso pesado. E é claro também a nossa brasileira Tabata Ricci encarando Tecia Pennington, a Tecia Torres, na categoria peso palha. Vamos nessa? E o Melhores Apostas é um oferecimento da Stake, casa oficial do UFC, que novamente está trazendo uma mega promoção para o evento. E olha só, preste atenção, tem o Robelis Despain e a Tabata Ricci nessa jogada. Você escolhe um dos lutadores ou escolhe os dois, como você preferir, e torça muito para que ele vença no segundo ou terceiro round na via rápida, ou seja, finalização ou nocaute. Porque se isso acontecer, meu amigo e minha amiga, você vai duplicar o lucro que você teria na vitória simples deles. Então, não tem como ficar de fora dessa. Aposte em Robelis Despain ou Tabata Ricci, ou nos dois, e torça muito para que eles vençam no segundo ou terceiro round. E é claro, acesse o site da Stake, leia o regulamento da aposta e use o nosso cupom SUPERLUTAS, tudo junto, apostando com responsabilidade e sempre sendo maior de 18 anos. E antes de falarmos sobre o UFC St. Louis, vamos ver como o nosso time se saiu na semana passada no UFC 301. Nas apostas simples, nós simplesmente gabaritamos. Sugerimos vitórias simples de Alexandre Pantoja, com odd de 1,51. De José Aldo, que pagou 2,28. De João Anderson Tubarão, com 1,63. E de Maurício Ruffi, com valor de 1,54. Também apostamos em vitória de Caio Borralho, por nocaute ou finalização, que pagava 1,71. E agora vamos aos destaques do UFC St. Louis. Na luta principal do evento, Derrick Lewis e Rodrigo Zé Colmeia. Brasileiro pode se aproximar do top 10 do peso pesado caso vença a rival. Joaquim Buckley e Nursultan Rizboev. Homem nocaute do UFC defende 11ª posição nos meio-médios e busca manter a grande fase na categoria. Alonzo Menifield e Carlos Ulberg. Alonso encara a promessa da divisão, que vem de 5 vitórias seguidas. Carlos Diego Ferreira e Matheus Rebeck, ex-membro do top 15 nos leves, brasileiro tenta retomar o bom momento na carreira diante do polonês invicto no UFC. Tabata Ricci e Tecia Pennington, número 11 dos pares. Tabata quer se recuperar da derrota sofrida contra Lupita Godinez e enfrenta a veterana Tecia Pennington, que busca retornar ao ranking da categoria. E chegou a hora de falarmos sobre a luta principal do UFC St. Louis. Um choque de carretas, um confronto perigosíssimo. De um lado, Derrick Lewis, do outro, Rodrigo Zé Colmeia. E aí, Fernando, aqui não tem nem muito o que inventar. Teremos um confronto de estilos. O norte-americano, que é conhecido pelo poder de nocaute, pela explosão, e o brasileiro, que é um jiu-jiteiro, um faixa preta legítimo, que vai tentar colocar essa luta para baixo e finalizar o seu adversário. E hoje, nessa luta, o norte-americano Derrick Lewis aparece como favorito nas casas de apostas. Eu que os pergunto é o seguinte: quem vai ao seu palpite? O nocaute ou a finalização? Derrick Lewis merece mesmo ser favorito diante do nosso brasileiro? Léo, é inclusive engraçado porque, se eu não me engano, se eu não estiver muito enganado, acho que essa é a primeira vez nas últimas várias lutas que o Derrick Lewis entra como favorito contra um adversário especialista na luta agarrada, né? Você tem de um lado ele, Derrick Lewis, que é recordista de nocaute, um cara que tem muitos nocautes, basicamente com a força dos punhos, né? Só nocauteia com os punhos. E você tem do outro lado o Zé Colmeia, que é um cara do jiu-jitsu, é um cara que tem um jogo até completo, se vira na trocação, mas tem o jiu-jitsu como carro-chefe. E acho que o jiu-jitsu dele é bem refinado, principalmente comparando ali ao nível da categoria peso pesado. Pegando a última experiência assim, do Derrick Lewis contra um grappler, que foi a última luta dele contra o Jailton Malhadinho, eu acho que o Zé Colmeia tem bastante diferença pro Malhadinho. Acho que em termos de jiu-jitsu ali, de buscar finalizações, de refino técnico, eu acho que o Zé Colmeia tem mais do que o Malhadinho, mas ele perde em outras questões como imposição física, controle posicional.
e a capacidade de queda também, que o Malhadinho é especialista. Então, o Derrick Lewis é um cara fácil de se botar para baixo, entre aspas, mas muito difícil de manter ele no chão, né? Ele consegue se levantar de qualquer jeito, na força mesmo, na brutalidade. Muito difícil de finalizar. Um cara que não tem pescoço, que se esconde e se protege muito bem de finalizações. É um cara que tem poder de fogo mortal, assim, nos 2 punhos. Então, essa é a primeira experiência do Zé Colmeia nesse nível de competição. É a maior luta da carreira do Zé Colmeia. É mais uma luta na carreira do Derrick Lewis, que está muito acostumado a enfrentar os melhores dos melhores, a elite. Está competindo dentro desse top 15, top 10 há muito tempo, servindo como um porteiro ali, como um vestibular da categoria, e acho que isso pode pesar, principalmente numa luta principal, numa luta de 5 rounds, que a gente nunca viu o Zé Colmeia fazer. Então, num duelo clássico, assim, de striker contra grappler, eu tô mais inclinado aqui para a experiência do Derrick Lewis. Acho que o Zé Colmeia vai conseguir botá-lo para baixo, mas aí o desafio maior é você mantê-lo lá e finalizá-lo. Então, eu acho que o Derrick Lewis vai se levantar sucessivas vezes, e toda vez que ele se levantar, ele vai ser um perigo eminente, assim, pro Zé Colmeia. A gente já viu o Zé Colmeia sendo nocauteado no UFC pelo Chris Daukaus, que na época estava muito bem, mas depois caiu bastante. Eu acho que o Derrick Lewis tem mais poder de fogo do que o Daukaus, então eu tô inclinado aqui a ver a vitória do Derrick Lewis. Até porque se a gente pega o nível de competição do Zé Colmeia, ele tem decisões divididas contra o Tanner Boser, bem limitado, o Ilir Latifi, que é um meio pesado que subiu para os pesados, e uma vitória mais dominante decisão unânime contra o Dontae Mayes, que também tem suas limitações. Acho que é um salto grande de competição, é uma luta principal, que é uma coisa que pode pesar assim, no emocional, e eu acho que se ele não conseguir manter o Derrick Lewis no chão, ele corre bastante risco. Então, é uma luta equilibrada, é uma luta difícil de fazer esse prognóstico, mas eu estou inclinado para a vitória do norte-americano. Derrick Lewis é o recordista na história do UFC com 14 nocautes. Sofreu 4 derrotas nas últimas 5 lutas. 5 das últimas 6 lutas duraram menos de 1 round e meio, e 4 delas terminaram no primeiro assalto. Rodrigo Zé Colmeia está invicto a 4 lutas e não perde desde outubro de 2020. 9 das 13 lutas da carreira duraram menos de 1 round e meio. Conquistou as últimas 3 vitórias na decisão dos juízes. Vamos falar agora do peso palha. Passando do peso pesado para o peso palha, teremos Tabata Rich e Tisha Pennington, que se casou com a Raquel Pennington, atual campeã peso galo, e deixou de ser Tisha Torres, mas é aquela veterana que vocês já conhecem. E aí, Fernando, é o seguinte, não é mais confrontos de estilos aqui. As duas têm um carro-chefe na mesma parada, no chão, no jiu-jitsu, no grappling. E agora, eu quero saber, a Tisha tá aí há 2 anos inativa, teve filho, estava ali se resguardando, cuidando da família, e vai voltar pro octógono em busca de retornar ao ranking da categoria, onde a Tabata é a 11ª colocada e vem de uma derrota apertada para a perigosa Lupita Godinez. Então eu quero saber a sua opinião. A brasileira é apontada como favorita, mas ela tem jogo para vencer a Tisha Pennington no sábado? Léo, aqui é um duelo pautado pela luta agarrada, né? A Tisha Torres com uma base muito forte de wrestling, a Tabata com o judô e o jiu-jitsu, a gente sabe o que acontece quando isso ocorre, né? Luta em pé. É muito provável que essa luta se desenrole em pé, já que as duas se anulam ali na luta agarrada. Cara, a Tisha Torres, Tisha Pennington agora, é uma atleta complicada de se enfrentar. Não é fácil. É uma atleta com um ritmo muito forte, que tem um gás absurdo, que vai lutar 15 minutos como se fosse 1 minuto, e é muito complicado, porque ela tem essa questão de ser difícil de ser derrubada, tem um boxe ali decente, que fica pressionando as suas adversárias, e a Tabata a gente sabe que também vem evoluindo a parte em pé, que era uma questão assim para a Tabata Rich, sempre foi muito boa de queda, muito boa de finalização, mas tinha uma questão na luta em pé que melhorou bastante nas últimas lutas. Tem a questão de estar mais ativa. Assim, a Tabata vinha numa sequência com 4 vitórias seguidas e, sinceramente, uma derrota na decisão dividida para ótima Lupita Godinez não diminui muito o valor da Tabata Rich aqui para mim. Acho que é um duelo pautado pelo equilíbrio, vai ser uma luta difícil, vai ser uma luta que tende a ir 15 minutos. Se a gente pega o cartel da Tisha Pennington, né? Das 13 vitórias, são 11 decisões. Das 6 derrotas, 6 decisões. Nunca foi nocauteada, nunca foi finalizada. É realmente uma casca grossa. É uma adversária complicada. Foi mãe, tá voltando depois de 2 anos. A gente sabe que 2 anos
de afastamento pode significar muita coisa, ao mesmo tempo pode não significar também. A gente tem o José Aldo aí como prova disso, voltou tinindo, voltou voando. Então a gente já viu também, tem exemplo de atletas femininas que depois de terem filho, voltaram com dificuldade ali para encontrar o ritmo, e outros que voltaram melhor ainda. Então, pode ser uma questão ou não. Acho que é muito equilibrado o duelo. Eu vou aqui confiar no ritmo de luta, na atividade recente da Tabata Hitch para apontar o favoritismo para a brasileira, mas sabendo que assim, a Tisha Pennington é uma veterana, é uma casca grossa, é difícil de derrotá-la, mas eu acho que a Tabata tem as ferramentas para, dentro de 15 minutos, conseguir ali uma queda ou outra com o judô, com o jiu-jitsu, trabalhar bem a trocação, tentar manter a Pennington distante dela com o jogo de Muay Thai. Então, acho que pelas ferramentas e pelo ritmo de luta, um leve favoritismo aqui para brasileiro, leve favoritismo para Tabata Hitch. Tabata Hitch venceu 4 das últimas 5 lutas, mas vem de derrota para Lupita Godinez. Conquistou 4 das 5 vitórias no UFC na decisão dos juízes. 8 das 11 lutas da carreira duraram mais de um round e meio. Tisha Pennington perdeu 5 das últimas 8 lutas e não vence desde agosto de 2021. Conquistou 11 das 13 vitórias da carreira na decisão dos juízes. Nunca foi nocauteada ou finalizada em 19 lutas da carreira. Senhoras e senhores, rufem os tambores, chegou o nosso momento steak. Hora que Fernando Keller das melhores sugestões de apostas para o UFC St. Louis. Fernando, vai que é tua! Vem que é minha, Léo Guimarães, tentar manter, quem sabe melhorar o desempenho da semana passada, bateu na trave o gabarito, né? A gente apostou, gabaritou todas as apostas simples, a múltipla ficou pelo Vitor Petrino, muita gente foi nessa, mas faz parte. Bola pra frente, vamos em busca da evolução aqui. E a gente começa na luta principal do evento, Derrick Lewis e Rodrigo Zé Colmeia. Aqui a gente vai apostar em Derrick Lewis por nocaute ou pontos, pagando 1,73. Derrick Lewis não vai finalizar o Zé Colmeia, então faz mais sentido a gente apostar aqui por nocaute ou pontos do que na vitória simples do norte-americano. Por tudo aquilo que eu falei, né? Acho que tá mais acostumado a lutar no alto nível, está mais acostumado a fazer lutas principais, então acho que não vai sentir esse peso, e tem o peso da mão, que é destruidor a qualquer momento da luta. Então estou confiando aqui no Derrick Lewis por nocaute ou pontos. Seguindo ainda dentro do card principal, a gente vai apostar, fazer a mesma aposta de nocaute ou pontos para o Sean Woodson contra o Alex Cáceres. Cara, o Sean Woodson é uma aberração, digamos. É um cara muito alto, lutando de peso-pena, um cara que tem um boxe muito bom e controla muito bem da longa distância com jabs, não machuca tanto, não nocauteia tanto, mas tem essa capacidade de ir machucando aos poucos, e acho que é um casamento muito ruim pro Alex Cáceres, pro Bruce Leroy. Ele gosta também de trabalhar na distância do Muay Thai ali, da média pra longa, só que aí vai ser cruel demais pra ele a diferença de tamanho de envergadura. Então a vitória de Sean Woodson por nocaute ou pontos pagando 1,66, eu acho que tem muito valor aqui. Seguindo, para Robeli Despain contra o Valdo Cortes Acosta. Cara, é impressionante o que a gente viu do Despain até agora. É muito pouco em termos de tempo, né? Porque tudo acaba muito rápido. O Valdo Cortes Acosta, ele é bom, mas assim, não me encanta muito. Tem um jogo muito eficiente de boxe, trabalha bem no 1-2 ali no jab direto, jogo básico de boxe. É um cara até certo ponto resistente, mas sem muito poder de nocaute. A gente não sabe qual é o gás do Despain, quanto tempo ele aguenta, porque ele acaba com as lutas em segundos. Mas eu tô confiante aqui na vitória do fenômeno aí dos pesos pesados. Acho que Despain por nocaute ou pontos, pagando 1,56. Por quê? Simplesmente porque tá pagando mais por nocaute ou pontos do que só por nocaute. Então a gente vai aproveitar aqui essa brecha para apostar na vitória do Despain por nocaute ou pontos. E seguindo para Tabata Hitch contra a Tisha Pennington, a gente vai apostar na vitória da Tabata por 1,66. Acho que é isso, uma luta equilibrada, mas a Tabata está mais ativa. Lembrando que tem a promoção da stake, tanto para a Tabata quanto para o Despain. Se você apostar na vitória ali de ambos, de um ou de outro, e ela acontecer no segundo ou no terceiro round por nocaute ou finalização, você pode dobrar o seu prêmio. Eu nem sei se é isso que vai acontecer, porque a Tisha Pennington nunca foi nocauteada, nunca foi finalizado, mas assim, a vitória da Tabata Hitch, de qualquer forma, acho que tem valor aqui. Se acontecer dentro do segundo e dentro do terceiro, a gente dobra. Senão a gente fica com a nossa odd de 1,66, que também tá muito bom. Passando agora para a nossa aposta múltipla do UFC St. Louis. Assim, sinceramente, não tinha muita coisa pra gente explorar aqui. São lutas muito equilibradas, nenhuma odd muito baixa ali para compor múltipla. Então a gente separou apenas 3.
elementos aqui para formar essa luta. Verônica Macedo contra J.J. Aldrich. Essa luta para durar mais de 2 rounds e meio. Talvez seja a aposta mais segura de todas aqui, pagando 1,21. A gente vem com Terence McKinney e Esteban Ribovitz para menos de 1,5, pagando 1,42. O Terence McKinney é um psicopata do MMA, um cara que vai pro mate ou morra, é um cara que, se não matar dentro do primeiro round, provavelmente vai ser nocauteado ou finalizado. Então, menos de 1 round e meio, pagando 1,42, tá bom aqui para nossa luta. E fechando com a vitória do Matheus Rebeck contra o CDF, né, o Carlos Diego Ferreira. É uma certa passagem de bastão ali, o Carlos Diego Ferreira fez muito dentro do UFC, ainda compete em bom nível, mas acho que o Rebeck está numa sequência boa, assim, nesse início de trajetória, e deve sair com a vitória aqui pagando 1,27. E multiplicando essas 3 odds, a gente chega numa odd de 2,18 para uma múltipla que, num evento com poucas possibilidades, acho que tem um bom valor. É torcer para bater e, lembrando sempre, apostar com responsabilidade. Palpites passados, então eu peço a vocês que deixem aqui nos comentários. Vocês concordam ou vocês discordam das sugestões dadas por Fernando Keller? Lembre-se sempre que o espaço é aberto para todos. E é claro, não vamos esquecer também da mega promoção que a Stake está trazendo para o UFC St. Louis, entre Roberto Despem e Tabata Rich. Você escolhe os 2 lutadores ou um deles e torça muito para que vençam no segundo ou terceiro round pela via rápida, porque se isso acontecer, você vai duplicar o seu lucro. Lembrando, é claro, que a aposta é válida para o método simples, ou seja, o ML, né? Você vai lá, aperta normalmente em quem você quer que vença e aí sim a aposta estará válida. Não se esqueça de acessar a Stake, usar o nosso cupom SUPERLUTAS, tudo junto, lá na base de cupom, e leia o regulamento da aposta para entender tudo direitinho antes de fazer a sua fezinha na Tabata, no Despem ou em qualquer outro lutador que você esteja confiante. É claro, aposte com responsabilidade, sempre sendo maior de 18 anos. Bom evento a todos, galera. Boa sorte e até a próxima edição. Valeu!